Pesquisadores, hoje vamos entender como nosso sistema imunológico funciona, o efeito da vacina sobre ele, como ela nos ajuda caso ocorra uma nova infecção, por que precisamos de mais uma dose em alguns casos e muito mais. Isso tudo logo depois da vinheta. Primeiramente, vamos contar um pouco da história. Quem viu o primeiro vídeo do canal já sabe de quem vamos falar. Edward Jenner, mais conhecido como o pai da vacina. No final do século XVIII, o médico britânico teve as primeiras evidências, quando observou que a doença da varíola bovina, relativamente branda, parecia conferir proteção contra a doença da varíola humana, que geralmente era fatal. Ele conseguiu comprovar sua teoria e salva até hoje inúmeras vidas. Se quiserem saber mais sobre essa história, vamos deixar o vídeo aqui no card. Outro cientista que contribuiu para a imunologia foi Louis Pasteur, químico e microbiologista francês. Em seus experimentos, Pasteur observou que as culturas com que trabalhava perdiam parte de sua capacidade de causar doenças e matar quando ficavam mais velhas. Ele conseguiu comprovar sua teoria com as aves, e demonstrou não só a diminuição da capacidade da bactéria de causar doença, mas também comprovou que o uso do patógeno atenuado pode levar à proteção contra uma doença. E mais, não acham? Agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema imunológico. Como nós sabemos, imunidade significa a proteção do nosso corpo contra doenças, sendo uma rede de órgãos, células e moléculas que nos auxiliam nessa proteção, mantendo o equilíbrio do organismo e combatendo as agressões em geral, formando então o nosso sistema imunológico. Esse sistema é responsável pelo reconhecimento e pela resposta contra tudo que o corpo reconhece como não próprio. Então ele tem como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias e outros. Ele serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis que tentam invadir o nosso corpo. Quando o nosso corpo entra em contato com um micro-organismo ou uma molécula estranha, ele precisa responder a essa infecção para proteger nosso organismo. Para isso existem dois tipos de resposta imune, a inata, mais conhecida como natural ou não específica, e a adquirida, adaptativa ou específica. A resposta imune inata, como seu próprio nome sugere, é aquela que já nasce com o indivíduo. Ela é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, além de algumas células do sistema imune. Alguns exemplos são pele, cílios, muco, suco gástrico e suor. Se essa primeira defesa não der conta do invasor, a resposta adquirida entra em ação. Essa segunda linha de defesa, a imunidade especializada, é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos. A imunidade adaptativa age diante de algum problema específico. Por isso depende da ativação de células especializadas, como os linfócitos, e é conhecida como especializada porque os linfócitos produzem anticorpos específicos para reconhecer cada antígeno quando somos expostos novamente à mesma ameaça. Com isso, a resposta do nosso sistema imune se torna mais rápida e mais forte, devido à ação dessas células de memória. Algumas células que produzem os anticorpos ficam guardadas, são as ditas células de memória, armazenadas principalmente nos órgãos linfóides, como a medula óssea, os linfonodos e o baço. Se algum tempo depois a pessoa entrar em contato com aquele mesmo antígeno, essas células, ao reconhecer o invasor, se multiplicam e produzem anticorpos tão rapidamente que podem eliminar o antígeno antes mesmo que ele cause a doença. É importante ressaltar que, apesar de fazer essa divisão na explicação, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adquirida atuam em conjunto para nos defender. Agora falando um pouco sobre os tipos de imunização, temos dois. A imunização ativa, que consiste na infecção com um agente estranho, atenuado ou um fragmento dele, e isso gera a resposta imunológica e, consequentemente, a produção de anticorpos, ou seja, nosso corpo precisa produzir, daí o nome de imunização ativa. Como exemplo, temos as vacinas. Basicamente, a imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes. Já a imunização passiva é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzidos por um animal ou outro ser humano.
Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente proteção, que contudo é temporária, durando em média poucas semanas ou meses. Como exemplo, temos a utilização de soro em casos de picadas de animais peçonhentos. Agora vamos falar um pouco sobre as vacinas e responder alguns questionamentos que estão em alta. Mas antes, temos um recado da equipe do canal Fala Cientista. Precisamos da ajuda de vocês para espalharmos o conhecimento científico pelo nosso país. Então vamos juntos nessa missão, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Continuando. Bem, como já falado em outros vídeos, a vacina é utilizada para que o organismo tenha um contato inicial com agentes atenuados fornecidos pelas imunizações. Ao entrar em contato com um agente estranho, o corpo possui uma melhor defesa pelas células de memória, fazendo com que, na maioria dos casos, não apareçam sintomas ou sinais clínicos, ou estes sejam minimizados. Com isso, fica evidente a importância da vacinação. Pesquisadores, atualmente vemos muitas notícias falsas sobre as vacinas sendo compartilhadas. Isso é um problema que aprofundamos no vídeo sobre as fake news. Vamos deixar aqui no card. Vamos lá! Primeira pergunta: por que mesmo com a vacina posso pegar a doença? Isso significa que a vacina não é eficaz? Pelo contrário, as vacinas interagem com o sistema imunológico e produzem uma resposta imunológica similar àquela gerada por infecções naturais, mas sem causar adoecimento e sem colocar a pessoa imunizada em risco de sofrer as possíveis complicações de uma doença. Agora, a imunização natural é melhor do que a artificial, a vacina? Então, em média, o nosso corpo só passa a produzir anticorpos após 15 dias da infecção. Nesse período, o corpo fica muito debilitado, podendo ter consequências graves. Além disso, nesse período, o vírus se replica livremente, contribuindo para o surgimento de novas variantes. Por isso é importante ter uma vacinação em massa. A próxima pergunta é: por que preciso tomar mais de uma dose da vacina? De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso é necessário às vezes para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Dessa forma, o corpo fica treinado para combater o organismo causador da doença específica, reforçando a memória para combater rapidamente numa eventual exposição futura. Pesquisadores, se tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Vamos responder todas, para que as fake news não prevaleçam. E não esqueçam, vacinem-se. Vamos terminar com a frase de Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel, abre aspas: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Fecha aspas. Vem expandir a mente com a gente!